Lerei agora artigos da Constituição que tratam dos precatórios. Atenção! Atualizados conforme modificações que ocorreram em 2025. Portanto, atualizadíssimo. Se você também está nesta jornada para dominar o ordenamento jurídico, assista até o fim, porque este vídeo vai ajudar muito. O conhecimento destes artigos, sempre atualizados, é importante e fará a diferença no exercício profissional, em provas e concursos. E eu já estou colhendo os resultados. Eu posso confirmar isso para você, porque vou compartilhar agora com vocês. Estou na segunda fase do processo seletivo do concurso público para a magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ai, que emocionante! Eu estou aqui com cartão, com os locais de prova, e vendo aqui que farei a prova no dia 1º, chegarei lá antes de fecharem os portões, né, às 6h30, a prova início às 8 horas, as discursivas, depois farei prova à tarde e depois no outro dia, uau, é uma sensação tão boa de começar a colher os frutos das sementes plantadas. Então é assim que continuaremos, avançando, passo a passo, acreditando no que estamos fazendo. Vamos começar a leitura, porque não temos tempo a perder. Artigo 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Parágrafo 1º. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes da relação laboral ou previdenciária, independentemente da sua natureza tributária, inclusive os oriundos de repartição de indébito incidente sobre remuneração ou proventos de aposentadoria, bem como indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º deste artigo. Atenção, redação dada pela Emenda Constitucional número 136 de 2025, portanto, recentíssimo. De acordo com o perfil da prova que eu ou você fará, é importante a leitura atualizada destes dispositivos, pois podem ter uma preferência de cobrança do examinador. Artigo 100, parágrafo 2º. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 anos de idade ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei, para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.
Isto aqui, para quem exerce a advocacia, por exemplo, sem desconsiderar as demais profissões relacionadas ao direito, é muito importante. Ano passado, em agosto, uma cliente do nosso escritório, felizmente, teve depositado seu precatório. E este ano temos a expectativa de que clientes recebam também 2 precatórios. Então é uma felicidade. E sim, são maiores, pessoas maiores de 60 anos. Tem toda essa questão aqui, um é portador de doença grave, então é importante conhecer este parágrafo do artigo 100 para entender sobre aquelas preferências no pagamento dos precatórios. Sigamos. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica ao pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, as requisições de pequeno valor, que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 4º. Para os fins do disposto no parágrafo 3º, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Parágrafo 5º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de fevereiro, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Atenção, o parágrafo 5º foi alterado relativamente no que trata da data. Então, 1º de fevereiro é uma alteração recentíssima trazida pela emenda constitucional 136 de 2025. Novamente, de acordo com o perfil da sua prova, esteja atento para uma possível cobrança dessas pegadinhas que as bancas às vezes precisam fazer por causa do funil, né? Artigo 100, parágrafo 6º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal, que proferir a decisão exequenda, determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor, exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Parágrafo 7º. O presidente do tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios, incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também perante o Conselho Nacional de Justiça. Artigo 100, parágrafo 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 9º. Sem que haja interrupção no pagamento do precatório e mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à conta do juízo responsável
pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo. Novamente, esse dispositivo, ressalto, foi introduzido pela Emenda Constitucional 114 de 2021. 5 anos aí, né? De tempo razoavelmente recente. É bom estar atento, atenta. Parágrafo 10. Antes da expedição dos precatórios, o tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora para resposta em até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no parágrafo 9º, para os fins nele previstos. Parágrafo 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, com auto-aplicabilidade para a União, a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros, reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado, para... Inciso 1º. Quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio, e, subsidiariamente, débitos com a administração autárquica e fundacional do mesmo ente. Atenção, dispositivos introduzidos pela Emenda Constitucional 113 de 2021. Emenda Constitucional 113 de 2021. Inciso 2º. Compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente disponibilizados para venda. Inciso 3º. Pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovidas pelo mesmo ente público. Inciso 4º. Aquisição, inclusive minoritária, de participação societária disponibilizada para venda do respectivo ente federativo, ou inciso 5º, compra de direitos disponibilizados para cessão do respectivo ente federativo, inclusive, no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a título do excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo. E serrinha abençoada. Desculpa, gente, mas não posso parar agora no meio, né? Vamos com esse barulhinho no fundo de serra elétrica. Tomara que depois saia o ruído. Vamos continuar. Parágrafo 12. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios após sua expedição até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Parágrafo 13. O credor poderá ceder total ou parcialmente seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no parágrafo 9º deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação por meio de petição protocolizada ao tribunal de origem e ao ente federativo devedor. Artigo 100, parágrafo
15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. Parágrafo 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios, financiando-os diretamente. Parágrafo 17. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor, as chamadas RPV, né? Artigo 100, parágrafo 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata o parágrafo 17, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e de outras receitas correntes, incluindo as oriundas do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 meses precedentes, excluídas as duplicidades e deduzidas. Inciso 1º. Na União, as parcelas entregues aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios por determinação constitucional. Inciso 2º. Nos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Inciso 3º. Na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira, referida no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Artigo 100, parágrafo 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatórios e obrigações de pequeno valor, as chamadas RPV, em período de 12 meses, ultrapasse a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 anos imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, excetuada dos limites de endividamento de que tratam os incisos 6º e 7º do artigo 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal. Parágrafo 19, letra A. A União fica autorizada a instituir linha de crédito especial por intermédio de instituições financeiras estatais federais, destinada exclusivamente à quitação dos precatórios referidos no parágrafo 19 deste artigo, nos termos de lei complementar. Atenção, um novo dispositivo, também incluído pela emenda constitucional número 136 de 2025. Está em vermelho exatamente para destacar que é novo, é recentíssimo, né? Saiu do forno. Parágrafo 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados nos termos do parágrafo 5º deste artigo,
15% do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte, e o restante em parcelas iguais nos 5 exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Parágrafo 21. Ficam a União e os demais entes federativos nos montantes que lhes são próprios, desde que aceito por ambas as partes, autorizados a utilizar valores objeto de sentenças transitadas em julgado, devidos à pessoa jurídica de direito público para amortizar dívidas vencidas ou vincendas. Inciso 1º. Nos contratos de refinanciamento cujos créditos sejam detidos pelo ente federativo que figure como devedor na sentença de que trata o caput deste artigo. Inciso 2º. Nos contratos em que houve prestação de garantia e a outro ente federativo. Inciso 3º, nos parcelamentos de tributos ou de contribuições sociais. E, inciso 4º, nas obrigações decorrentes do descobrimento, correção, nas obrigações decorrentes do descumprimento de prestação de contas ou de desvio de recursos. Parágrafo 22. A amortização de que trata o parágrafo 21 deste artigo, inciso 1º, nas obrigações vencidas, será imputada primeiramente às parcelas mais antigas. Inciso 2º, nas obrigações vincendas, reduzirá uniformemente o valor de cada parcela devida, mantida a duração original do respectivo contrato ou parcelamento. Parágrafo 23. Os pagamentos de precatórios pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios relativos às suas administrações diretas e indiretas estão limitados, observado o disposto nos parágrafos 24, 25, 26 e 28 deste artigo, atenção, uma bateria de dispositivos incisos incluídos pela emenda constitucional número 136 de 2025, para mantermos a agilidade e o ritmo, o pique, né? Porque só alterará o percentual, e os percentuais aqui lerei mais rapidamente, pessoal. Inciso 1º, 1% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior para os entes federativos que não possuam estoque e para os entes federativos cujo estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros em 1º de janeiro, não superar 15% desse valor. Inciso 2º, 1,5% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios em 1º de janeiro, for superior a 15% e inferior ou igual a 25% desse valor. Inciso 3º, 2% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios em 1º de janeiro, for superior a 20
25% e inferior ou igual a 35% desse valor. Inciso 4º, 2,5% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios em 1º de janeiro, for superior a 35% e inferior ou igual a 45% desse valor. Inciso 5º, 3% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, seu estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios em 1º de janeiro, for superior a 45% e inferior ou igual a 55% desse valor. Inciso 6º, 3,5% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, seu estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios em 1º de janeiro, for superior a 55% e inferior ou igual a 65% desse valor. Inciso 7º, 4% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, seu estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios em 1º de janeiro, for superior a 65% e inferior ou igual a 75% desse valor. Inciso 8º, 4,5% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios em 1º de janeiro, for superior a 75% e inferior ou igual a 85% desse valor. Inciso 9º, 5% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, seu estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios em 1º de janeiro, for superior a 85% desse valor. Parágrafo 24. Os limites percebidos, correção, os limites percentuais fixados nos incisos 1, nos incisos 1º a 9º do parágrafo 23 deste artigo, deverão ser majorados de forma fixa para o decênio seguinte, em 0,5 ponto percentual, sobre a receita corrente líquida apurada no exercício financeiro imediatamente anterior, a partir de 1º de janeiro de 2036, e a cada período subsequente de 10 anos, caso seja verificada a existência de estoque de precatórios em mora. Parágrafo 25. Toda medida efetiva de redução de estoque de precatórios promovida pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios deverá ser contabilizada para fins de apuração do cumprimento do respectivo plano anual de pagamento de precatórios. Parágrafo 26. O pagamento de precatórios realizados nos termos dos parágrafos 11 e 21 deste artigo não são considerados para aplicação dos limites de que trata o parágrafo 23 deste artigo. Parágrafo 27. Seus recursos destinados aos pagamentos de precatórios dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, observados os limites do parágrafo 23 deste artigo, não forem tempestivamente liberados no todo ou em parte. Inciso 1º. Os limites de que trata o parágrafo 23 deste artigo serão suspensos. Inciso 2º. O presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro até o limite do valor devido das contas municipais, estaduais ou distritais do ente federativo inadimplente para fins de pagamento de precatórios. Inciso 3º. O governador do estado ou do Distrito Federal ou o prefeito do município inadimplente responderá
na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa. Inciso 4º. O Estado, o Distrito Federal ou o município ficará impedido de receber transferências voluntárias, enquanto perdurar a omissão. Parágrafo 28. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios, mediante dotação orçamentária específica, poderão efetuar pagamentos de precatórios que superem os limites previstos no parágrafo 23 deste artigo. Parágrafo 29. É facultado ao credor de precatório dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que não tenha sido pago em razão do disposto nos parágrafos 20 ou 23 deste artigo, sem prejuízo dos procedimentos previstos nos parágrafos 9º e 21 deste artigo, optar pelo recebimento mediante acordos diretos perante juízos auxiliares de conciliação de pagamento de condenações judiciais contra a fazenda pública estadual, municipal ou do Distrito Federal em parcela única até o final do exercício seguinte, com renúncia de parcela do valor desse crédito. Parágrafo 30. Os valores efetivamente aportados pelos entes federativos nas contas especiais do Poder Judiciário destinadas ao pagamento de precatórios deverão ser imediatamente excluídos do estoque da dívida para fins de apuração do saldo devedor, vedada a incidência de juros, de correção monetária ou de quaisquer acréscimos legais sobre esses valores após sua transferência. Bom, foram então 30 parágrafos aí incluídos, né, pela emenda constitucional. Não sei quantos foram os dispositivos, mas foram muitos dispositivos incluídos por esta emenda constitucional número 136 de 2025. Então, de acordo com o perfil do seu concurso, um concurso para área fiscal, também para áreas para tribunais, é possível que sejam cobradas alterações como a data, né, que foi alterada 1º de fevereiro, questões assim, tá? A possibilidade de cessão de créditos, que hoje em dia o escritório recebe várias ligações e os clientes também recebem muitas, um assédio, né? Um verdadeiro assédio, propostas para que vendam o crédito, né? Claro, né? Com um desconto ali de 30% a 40%. Então temos que orientar os clientes para que não vendam os seus precatórios, que aguardem, que esperem. Então houve essas mudanças, essas alterações, e há esses aspectos, né? A questão dos precatórios preferenciais, né? Isso é importante saber. E passar um olho aqui, dependendo, se isso constar no edital que será cobrado, passa um olho nisso. Avancemos. Artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Muito bom isso aqui. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Encerrarei aqui a leitura
para que fique apenas sobre precatórios, de modo que considero que concluí a leitura proposta. E, na próxima leitura, estudaremos e eu lerei a respeito do Supremo Tribunal Federal. Darei especial atenção às disposições, às alterações recentes. O artigo 101 já vejo aqui que é uma alteração recente, considerando provas e concursos, tá? De 2022. Este vídeo faz parte de uma série de leituras dos principais artigos da Constituição Federal. Meu objetivo principal é manter o meu conhecimento jurídico atualizado. Manter-me atualizada é um imenso desafio. E igualmente, mas mesmo assim eu considero que é um dever meu como estudiosa e profissional do direito. Assim, a excelência no exercício profissional, em provas acadêmicas e em processos seletivos, penso que será uma consequência. E felizmente, as sementes plantadas com tanta renúncia, sacrifício, dor, sono, começam a germinar. Compartilho com vocês que estou na segunda fase do concurso público para a magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá aqui, vejo aqui no cartão, né, de convocação, minha inscrição, meu nome, horário de abertura, fechamento de portões, local da prova, sala, logradouro. Gente, que emoção, que felicidade. Que felicidade, que felicidade. O que eu quero sentir neste momento é felicidade, porque eu cravei ali a pontuação exata para estar na segunda fase, mas é a segunda vez que eu vou para a prova discursiva no Tribunal de São Paulo, então vou sim, e agora não estava esperando, fiquei muito em dúvida, mas agora estou na segunda fase, é a segunda vez que eu vou para a segunda fase, é a minha quarta experiência em segundas fases, e agora já começa a tomar corpo, né? Isso, eu tive a experiência de uma segunda fase na Defensoria, uma segunda fase na Justiça Federal e agora a segunda fase, desculpem a redundância, no Tribunal de São Paulo. Então agora é me preparar muito melhor para essas segunda fases, porque está sendo mais recorrente. Então dá uma animação, dá um gás, dá uma vontade de continuar. Começo até a ficar emocionada, porque muitas vezes faço as leituras aqui, vejo que a voz está muito arrastada, pastosa. Gente, isso não é álcool não, isso é sono, é cansaço, é esgotamento. E mesmo assim eu tenho perseverado. E eu tenho consciência dos desafios inerentes. Eu os sofro, eu os enfrento na pele. Por isso, este é um dos motivos pelos quais eu compartilho este meu momento aqui neste canal, como uma forma de registro. Inicialmente, este canal tem sido uma forma de registro e tomara, né, de estímulo para outras pessoas que estão perseverando neste caminho, né, do mundo jurídico, do mundo do direito, né, dos concursos públicos. Mas o objetivo final deste canal, a ambição, ou melhor, a missão deste canal será simplificar o aprendizado e domínio do direito. Eu aqui fiz uma escolha. Eu comecei neste canal pelo que não é mais popular, mais agradável, mas é o que eu considerei que deve ser feito, a leitura do texto jurídico, porque considerei a faculdade, é necessário autoconhecimento, considerei a faculdade que fiz, os doutrinadores pelos quais eu estudei e tive a autoconsciência de que estou defasada em relação à legislação. Era uma outra forma de estudo. Temos agora os precedentes judiciais, então a forma de estudar mudou. E é por isso que, depois eu falarei sobre isso, sobre a forma como é cobrado legislação,
lei seca nas primeiras fases. Se não encararmos isto aqui, não sairemos da primeira fase. Compreende? É claro que tem que estar preparado também para as discursivas, eu que o digo agora, mas não se chega à segunda fase se não passar pela primeira, óbvio. Então é necessário estudar a legislação e estudar a legislação atualizada, tá? É por isso que aqui eu estou faço uma leitura ativa, enfatizo palavras para animar a visão. Essas letras, elas estimulam, nós somos visuais, nós temos uma inteligência considerável que é visual, então eu enfatizo palavras, termos estratégicos, porque isso potencializa a fixação do conhecimento, mas é uma escolha, admito, é um começo. Se você compreende o propósito deste canal, peço que você se inscreva, interaja. Por exemplo, tenho utilizado aqui uma forma de vídeo um tanto quanto obsoleta. Se vocês puderem, proponham aí uma forma melhor de fazer isso pelo CapCut e por aí vai. Interajam. Se puder, compartilhem com alguém que também precisa de um estímulo ou luz nesta jornada dos estudos. Quem sabe tem alguém que se cansa, pega no sono, na leitura, ela pega, liga a televisão, o computador, vai ouvindo, eu estou falando, ela está lendo também, e a gente compartilha essa energia de resistência, resiliência, de energia, foco nos estudos. Em breve, haverá muitos projetos legais aqui no canal, sobre os quais eu falarei após a bateria de provas que farei. Eu anunciei com muita ênfase em janeiro alguns projetos muito legais. Ocorre que, em razão das provas que farei, inclusive fui surpreendida pela possibilidade de fazer a prova discursiva em São Paulo, eu terei que adiar estes projetos que seriam lançados agora no segundo semestre de fevereiro, e eu tive que adiar, mas valerá a pena. Não abandonem o canal, fiquem atentos que em breve eu ficarei numa bateria de estudos. Farei São Paulo, depois farei Rio de Janeiro, Goiás e novamente São Paulo. Terminarei com a Justiça Federal, né, a prova para a Justiça Federal aqui do Tribunal Regional Federal da 2ª Região em 12 de abril. Então, a partir do segundo semestre de abril, no máximo em maio, haverá novidades. Eu já virei mais afiada e os projetos mais elaborados ainda para o primeiro semestre de 2026. E é isso. Bom, não posso mais falar, tá super longo este vídeo. Encerrarei por aqui e aconselho você a não abandonar o canal e já seguir para a próxima leitura. Vamos? Espetacular, cara. Vem cá.